Estamos começando, mais uma live de quinta-feira e que o nosso Deus nos ajude, a viver nesses dias, nesses tempos, com fé, com saúde mental, saúde espiritual, para a honra e glória dele. As tentações são muitas, as provações realmente têm sido bastantes, muitas, mas é oportunidade. Porque nas crises, nas provações, nós temos a oportunidade de crescer mais, de aprender mais, de conhecer mais o nosso Deus, de reconhecer o quão limitados somos, o quanto nós dependemos de Deus, de termos a consciência de que a graça de Deus é suficiente. Nós dependemos da graça de Deus e que ela realmente possa nos bastar. Como diz o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Quando eu sou fraco, significa que deixei de confiar em mim mesmo, reconheci a minha fraqueza. Eu estou aos pés de Cristo. Eu estou realmente humilhado diante de Deus, para que eu possa receber dele tudo aquilo que eu preciso, para reconhecer que sem ele eu nada posso fazer. Que nós possamos estar assim nesses dias, nesse tempo que estamos vivendo. Amém? Vamos meditar então na palavra. Vou fazer a leitura da palavra, depois nós vamos orar e assim nós vamos refletir um pouco sobre essa verdade. O que é viver na palavra, não é isso? Então, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo... Tiago, capítulo 1, tá bom? Tiago, capítulo 1. Aí o Moab tá aí, ó. Entrei pela página da igreja. Tiago, capítulo 1, a partir do 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ou seja, não se limitem a apenas serem ouvintes da palavra. Ponham-na em prática. Ou seja, sejam praticantes da mesma. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, obrigado a Deus por mais essa oportunidade, por essa noite, em que podemos transmitir a Tua palavra, em que podemos atingir muitos corações que não poderiam estar congregando conosco. Mas, ó Deus, muitas vidas que precisam de ouvir esta mensagem, esta reflexão. Abençoe a Tua igreja, abençoe a Igreja Batista Memorial, que o Teu povo não fique desanimado, que essa crise, que essa circunstância que estamos passando, que nessa pandemia, nós possamos entender o bom propósito do Senhor por trás de tudo que tem acontecido. Nós possamos aproveitar a oportunidade para buscar crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, para que nossa fé possa ser testada, avaliada, e possamos sair ainda muito mais fortes, muito mais confiantes na Tua graça e dependentes do Teu poder, reconhecendo sempre que somos pecadores, salvos pela graça, somos limitados e que precisamos, ó Pai, dia após dia, nos humilharmos diante do Senhor e buscarmos ser praticantes, não somente ouvintes da Tua palavra. Nós oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Está aqui também irmã Nilma Rezende, Deus abençoe. Tá aqui, ó. É Miriam, graça e paz aqui, ó. É isso aí, tá entrando aí. Muito bem. Vivendo
a palavra de Deus, ou vivendo na palavra, não é isso? É isso que Tiago vai nos ensinar. Nós já tivemos a oportunidade de estudar, né, essa importante carta, né, escrita por Tiago. Tiago, aqui, que é considerado o irmão de Jesus, né, um dos irmãos de Jesus, um dos filhos que Maria teve com José. Né? Jesus é o primeiro filho, é o primogênito de Maria, né? Como diz os evangelhos. Lucas fala que Jesus é o primeiro filho, o primogênito de Maria, e depois ela teve outros filhos. E Tiago se apresenta como servo de Deus, ele não se apresenta como o irmão do Senhor, ele se apresenta como servo do Senhor, como alguém que está ali para servir a igreja de Cristo, servindo a Deus, servindo os irmãos. E ele nos traz lições muito práticas. Tiago usa uma linguagem bastante judaica, muito hebraísta, e ele vai refletir muito os livros de sabedoria, né, que nós encontramos no Antigo Testamento. Ele vai refletir muito alguns salmos, né, principalmente o livro de Provérbios e Eclesiastes. Então ele vai usar dessa linguagem para mostrar para nós que a verdadeira fé em Jesus Cristo, né, a verdadeira fé, a fé salvífica, a fé que recebe os benefícios da morte de Cristo, da cruz de Cristo, né, todos os benefícios que Cristo conquistou para os pecadores, a verdadeira fé sempre vai se evidenciar, se manifestar através da prática da palavra. Então Tiago, ele chama a atenção dos seus ouvintes para não serem apenas ouvintes, né, como algumas pessoas fazem. Elas ouvem, acham agradável, ficam emocionadas, e é como fogo de palha, né? Tem pessoas que são fogo de palha, né? Acende aquela labareda tão grande, tão forte, e logo é cinza. Logo não sobra nada, né? Em questão de segundos, tudo acaba. Não continua aquele mesmo fervor durante um tempo, ou seja, não resulta em obras, não resulta em prática dos princípios da palavra de Deus. Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a verdade que nós encontramos na Bíblia, ou seja, Deus nos deu a Bíblia, que são as escrituras sagradas, inspiradas, não somente para nos manter informados, não é para isso. Não somente para nos informar, mas é para nos transformar. É para isso que Deus nos deu a Bíblia. A palavra foi nos dada não somente para nos mantermos informados sobre as coisas, as questões espirituais, sobre a verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a vida eterna, né? Sobre o céu, o inferno, mas também para, através disso, dessa revelação, transformar o pecador, renovar o nosso entendimento. E a palavra tem esse poder, quando ela penetra no coração, né, aplicada pelo Espírito Santo, para renovar o nosso entendimento. Tiago diz que, por meio da palavra, nós ganhamos uma nova vida. Né? É implantada em nós a nova vida. Né? Nós somos regenerados, espiritualmente falando. Né? É isso que Deus faz, né, em nossos corações. O versículo 21 fala da palavra sendo implantada. Né? Eu vou ler o versículo 21 também, que diz: portanto, removam toda impureza. Então, a questão da gente reconhecer, né, a nossa maldade, nós nos livrarmos da impureza, da maldade do coração. Nós temos que buscar remover a maldade, a impureza, e, olha só, nós temos que ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração com aquilo que é santo, né? Que é a palavra de Deus, e aceitem humildemente, ou seja, com humildade, né? A palavra que lhes foi implantada no coração. Ou seja, a palavra que lhes foi implantada. É essa palavra que nos tornou salvos, que nos tornou servos de Deus.
É essa palavra que nos converteu. Através dessa palavra, nós conhecemos a Cristo e confiamos nele como nosso Salvador e dessa forma nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, nós temos que continuamente, então, receber essa verdade, receber essa palavra que transforma, não é isso? Então, com humildade, né, nós temos que continuar recebendo a palavra que nos foi implantada, pois ela tem poder para salvá-los. Então, Tiago diz para aqueles que estariam lendo essa carta que eles deveriam continuamente ler a palavra, receber a palavra, porque é essa palavra que pode salvá-los, que pode libertá-los. Então, a palavra que me trouxe a vida eterna, ela continuamente opera em mim, não é? Através da obra do Espírito Santo, ela opera no meu coração uma lavagem contínua, ou seja, uma santificação contínua. A palavra que me salvou é a mesma palavra que continua me lavando, me purificando continuamente. Eu preciso ser exposto à palavra de Deus. Por isso que a igreja precisa, né, voltar a se reunir, precisa buscar, né, se reunir para estar em contato com a palavra, porque é um meio de graça, é um meio de Deus para nos purificar, para trazer mudanças em nossas vidas. E aí Tiago vai usar, né, de uma metáfora, de uma figura de linguagem aqui para nos ensinar como nós não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes. Ou seja, como a gente dizia, né, quando a gente era criança, né, nossos pais, né, nossos professores falavam, né, olha, não pode entrar por aqui e sair pelo outro ouvido, né, ficar por isso mesmo. Mas muitas vezes a palavra morre aqui. Ela entra, mas ela morre aqui. Ela não atinge o centro da vida, do nosso eu, que a Bíblia chama de coração, que é o centro da vontade, o centro das nossas emoções, o centro das nossas decisões, dos nossos pensamentos, né, da nossa razão. Né? O coração é o centro da alma, do espírito humano, a Bíblia chama de coração. Né? O coração pode ser tanto o órgão, né, do corpo humano que bombeia o sangue, esse músculo, né, que bombeia o sangue, não é? Mas o coração também na Bíblia, ele se refere ao nosso eu, ao centro da vida. Por isso que a Bíblia fala, guarde o coração, porque é dele que saem as saídas da vida. Por quê? Porque é onde nós pensamos, meditamos, refletimos, tomamos decisões, é de onde brota a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos. Tudo vem do coração. Então, quando a Bíblia fala de coração, está falando de quem nós realmente somos. E quando a gente está em contato com a palavra é como espelho para nós. É isso que Tiago vai dizer. Né? Não sejais apenas ouvintes da palavra, porque aquele que é apenas ouvinte é como alguém que olha no espelho e depois, quando sai de frente do espelho, se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, não tem efeito nenhum eu ter olhado para o espelho para saber como está o meu rosto, como está a minha aparência, e eu não buscar consertar, não buscar me arrumar. Né? Eu olho no espelho, mas de que adianta? Então, eu preciso, né, ser exposto à luz da palavra como espelho. E a palavra vai, dessa forma, mostrar o estado de minha alma, né, mostrar o que eu preciso mudar. Ela vai mostrar quais são os meus erros, meus defeitos, meus pecados. Ela vai realmente me humilhar, porque somente através da palavra eu estarei enxergando como Deus me enxerga. Os olhos de Deus os olhos de Deus me veem. E eu só posso enxergar, né, pelos olhos de Deus quando eu estou sendo exposto à palavra dele. Ou seja, quando eu estou
lendo a palavra, compreendendo a palavra, entendendo a palavra, é como se eu estivesse enxergando através dos olhos do próprio Deus, dos olhos de Cristo, dos olhos do Espírito Santo de Deus, sondando a minha vida. E é isso que vai me ajudar. É disso que eu realmente preciso, ser exposto à palavra de Deus. É a palavra penetrando no meu coração, fazendo um arraso no bom sentido, né? Desmoronando, né? Derrubando todos os ídolos, todas as falsas crenças, né? Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é amargo, tudo aquilo que realmente precisa ser descartado, ser jogado fora. E por isso que eu preciso da palavra continuamente. Eu preciso da palavra de Deus. Por isso que Tiago, ele fala muito bem que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, pois se nós somos apenas ouvintes, nós seremos como a pessoa que está olhando para um espelho e logo se esquece como é a sua aparência. Então, amados, duas coisas importantes aqui. Ao ser exposto à palavra, não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, né? Deus nos chama, então, para a santificação. Deus nos chama para a mudança de vida, para uma tomada de decisão, né? Ao ouvir a palavra, uma decisão precisa ser tomada. Eu preciso dizer sim para aquilo que Deus está falando comigo. Porque do contrário, né, eu continuarei uma vida suja e ímpia. Ao invés de progredir, eu estarei regredindo, espiritualmente falando. E a verdadeira adoração é isto. Adorar a Deus é uma resposta que eu estou dando à revelação divina. Adorar a Deus não é ficar cantando, né? Eu ouvi uma jovem dizer uma vez, uma certa jovem, falar, olha, o culto tem que ser adoração. Adoração é cantar, né? A pregação não é tão importante. Não precisa nem de pregar às vezes. Nós temos que apenas cantar, bater palma, levantar a mão. Nós temos que chorar e nos derramar diante do Senhor, né? Como se adoração fosse apenas cantar. Será que o que eu estou cantando tem sido uma resposta do meu coração à revelação de Deus? Porque eu preciso cantar em resposta ao que Deus me revelou na Bíblia. Então, sem a palavra não há adoração. Sem o entendimento da verdade, não há verdadeira adoração a Deus, porque eu posso cantar o dia inteiro, eu posso cantar hinos, eu posso cantar músicas feitas para o louvor de Deus, hinos de louvor, cânticos de louvor, eu posso cantar o dia inteiro, mas se isso não for uma resposta do meu coração à revelação divina, tudo que eu estou cantando, né, eu posso até ficar emocionado, eu posso achar bonito, eu posso achar belo, de nada adiantará. Porque Deus não estará recebendo, né, aquilo que eu estou cantando. Deus não estará sendo glorificado. Então, a verdadeira adoração acontece não apenas quando eu estou cantando, mas quando eu canto, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu paro para ouvir e aprender, através da pregação e do estudo da palavra, em resposta ao que ele me ensinou, em resposta ao que ele me revelou, a sua revelação no meu coração. Deus se revelou a mim. Então o que eu faço com esta palavra, com esta revelação? Então, amados, não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes. Deus nos deu a palavra para nos transformar. Não apenas para nos manter informados, não apenas para sermos eruditos, intelectuais, mas que nós possamos ter uma vida piedosa, né? Para que possamos ser novas criaturas, viver vidas, né, de novas criaturas, de pessoas realmente transformadas, para sermos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Toda a Escritura, né, é útil, é proveitosa, toda ela é proveitosa. Tiago vai dizer que a Escritura é a lei perfeita. É isso que ele diz aqui no versículo 25. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta,
A lei da liberdade, a lei perfeita, né? Por quê? Porque toda a escritura, toda a lei de Deus, né, ela é o resumo, né, do caráter santo de Deus. Porque a escritura ela traz a característica do próprio Deus. Ela é santa, assim como Deus é santo. Ela é justa, assim como Deus é justo. Ela é a verdade, assim como Deus é a verdade. Então, rejeitar a lei perfeita da liberdade, a lei que traz liberdade, é rejeitar o próprio Deus. É rejeitar o próprio Deus. Então, nós não podemos fazer como certas pessoas fazem, que dizem amar a Deus, que dizem fazer a vontade de Deus, que dizem que amam o Senhor Jesus, mas desprezam o ensino e a pregação da palavra e a leitura e o estudo pessoal da palavra. Não tem como você divorciar a devoção a Deus, o amor a Deus, a prática da vontade de Deus, da sua própria palavra, porque como eu posso conhecer a mente do Senhor se não for através da sua palavra? Lá em João capítulo 8, nós temos uma palavra de Jesus, eu gostaria de ler com os irmãos também. João capítulo 8, 34, a partir do versículo 34. Se você puder abrir a sua Bíblia também, você pode abrir. João capítulo 8, a partir do versículo 34. Diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. É verdade, né? É uma situação triste. Todo pecador é escravo do pecado. Então, quem peca é o pecador. Eu não me torno pecador, né, porque peco. Eu peco porque já sou pecador. Eu nasci pecador. Então, por isso que Jesus fala, todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, todo ser humano ele já nasce nessa condição, com essa tendência, né, a se tornar um pecador. Então, na medida em que a pessoa toma consciência, ela vai crescendo, ela nasce, ela é um bebê, ela é uma criança, ela cresce. E quando ela toma consciência, não é, do certo e do errado, ela escolhe o errado. Ela já começa a mentir, ela já começa a se desviar da verdade. Porque ela já nasceu com essa natureza, né, adâmica, ela é uma pecadora. Então, porque ela peca, ela só peca porque é escrava do pecado. Mas aí Jesus traz uma palavra, uma promessa maravilhosa. E é isso que Cristo veio fazer. Ele diz assim: o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, então ele faz aqui uma analogia entre o filho do senhor de escravo e entre o escravo e seu senhor. Quem é que tem privilégios? Aquele que é filho, é herdeiro, ele tem liberdade de comer na mesa com seu pai, com aquele que é dono do escravo. O escravo não tem liberdade. Então Jesus faz um paralelo aqui. Ele faz uma analogia. E aí Jesus diz para o que ele veio. O que ele veio fazer? Ele diz, versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então, amados, toda a Escritura, que é chamada de lei perfeita, ou lei da liberdade, se for praticado, se for compreendido essa verdade, se for aceita no nosso coração, e assim, transformando a nossa vida, ela se tornar em prática diária, nós vamos experimentar o melhor de Deus. Nós vamos experimentar, né, gozo, alegria, transformação, aquilo que realmente vale a pena viver, aquilo que realmente agrada a Deus, porque é para isso que fomos criados. Deus nos criou para refletir a sua glória. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem,
segundo a nossa semelhança, segundo a nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea, assim os criou, diz o Senhor. Macho e fêmea os criou, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher foram criados para refletir, então, essa imagem de Deus. E Deus é o Deus que deve ser glorificado. Através de nossas vidas, Deus deve ser exaltado e glorificado. E aqueles que não fazem isso conscientemente, voluntariamente, aqueles que não fazem isso, é porque ainda estão perdidos. É porque ainda não encontraram o propósito de suas vidas. E é para isso que a criatura humana foi feita, para glorificar a Deus. Deus nos deu a sua palavra para nos guiar em tudo isso. Amemos a palavra, apeguemos-nos à Bíblia, que é a palavra de Deus. E dessa forma, nós possamos viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, que é viver de acordo com os propósitos de Deus. Então, amados, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O espelho, fazendo aqui, voltando à ilustração de Tiago, o espelho mostra como está a minha aparência física. E quando eu vejo o que está de errado comigo, eu procuro consertar. Agora eu preciso fazer a barba. Eu sei que eu preciso fazer a barba, porque o espelho mostra. Eu preciso cortar o cabelo. Eu preciso tirar alguma sobrancelha que está sobrando aqui, que fica muito feio, vai crescendo uma sobrancelha maior do que a outra. E fica muito feio, preciso cortar ela ou tirar. Ah, mas tá sujo, tem uma sujeira, tem uma pasta de dente que grudou aqui no nariz, uma pasta de dente, eu fui escovar os dentes, e aí tem uma pasta de dente. Eu preciso tirar. Eu preciso ver como é que está o botão da camisa, né? Se eu estou usando uma camisa com botão, eu preciso, se eu ver alguma coisa errada, eu vou procurar consertar. Mas há coisas que o espelho não me ajuda, o espelho mostra e eu não tenho poder para fazer. O espelho mostra, às vezes algum defeito que eu não tenho condições de resolver, não é? O espelho também tem as suas limitações, assim como toda ilustração, toda figura de linguagem, toda metáfora tem limitações. A palavra é como espelho. Ela mostra o que está de errado. Mas não fica somente aí. Essa mesma palavra que mostra o que está de errado é a mesma palavra que tem poder para nos transformar quando nós aceitamos no coração. Reconhecer que realmente estamos errados. Não é deixar para lá. Muita gente não quer nem saber. Ou então acha bonito, isso é muito lindo, é maravilhoso, mas não é para mim. É para outra pessoa. Não. É para você. É para mim e é para você. Aceite a palavra como ela é. Porque não é que a Bíblia é polêmica, mas é nós que somos polêmicos. É o ser humano que cria polêmicas. A Bíblia é a verdade. Aceite-a como ela é. Se submeta à revelação de Deus. Creia que Deus fala através das Escrituras Sagradas. Que Deus em Cristo, então, possa nos abençoar e possamos ser mais praticantes da mesma. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra, por esse ensino. Abençoe o Teu povo, Deus, nos abençoe como igreja do Senhor Jesus, a sermos mais praticantes da Tua palavra, a nos apegarmos às Escrituras. Que nesse tempo, Pai, o Teu povo não desanime, que cada um possa em casa buscar, ler, meditar, refletir na Tua palavra. Que possamos ser reconhecidos como o povo do livro, o povo da Bíblia, pois sabemos que ela é a verdade, que ela é a Tua palavra, Pai. Nos abençoe, Pai, como igreja, a sermos testemunhas neste mundo tão corrompido. A enfrentar, ó Deus, esse momento de desespero, esse momento em que muitos estão ansiosos, deprimidos,
a mostrar ao mundo que há esperança, ó Deus, em Jesus. Que nele possamos encontrar, ó Deus, todo o recurso espiritual que necessitamos. Possamos ensinar isso às pessoas, ó Pai, através de nossa vida, do nosso linguajar. Possamos fazer isso, ó Pai, para a Tua glória. Nos livra, ó Pai, dessa pandemia. Livra, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo. Livra a nossa nação e o mundo, ó Pai. Possamos, ó Deus, também interceder por aqueles que estão doentes, por aqueles que foram infectados. Que o Senhor os livre de todo mal. A nossa irmã Luciana colocou a notícia de alguém, de um parente dela, que também está infectado. Que o Senhor o liberte, ó Pai. Que o Senhor o livre, ó Pai, desse mal também, ó Deus. Que ele seja curado em nome de Jesus. E demais irmãos em Cristo e outros, ó Deus, que temos sabido notícias, ó Pai, de que estão infectados. E aqueles que faleceram, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando todos os familiares e possa encontrar no Senhor Jesus a resposta que eles necessitam, ó Deus, para encontrarem consolo e abrigo e possam saber, ó Deus, que as aflições do tempo presente, elas são passageiras, elas são temporárias. Tudo isso vai passar, Pai. E a nossa esperança se encontra no retorno de Cristo. Nós oramos, ó Pai, gratos por essa verdade. Continue nos abençoando, nos dê a noite de paz, guardados e amparados por Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.